Bem ali está o novo SwitchBot Keypad Vision Pro, totalmente equipado com uma tonelada de recursos e até mesmo algumas novas tecnologias. A primeira tecnologia é o reconhecimento de veias da palma da mão. Isso é algo relativamente novo em 2026. Então você só precisa se aproximar e mostrar a palma da sua mão. É isso, você ouviu. Está destravado. Esta é uma trava muito completa. Vou mostrar o que ela faz. Todas as diferentes funções que você tem com algo assim e como pode usá-la na sua casa. Vamos testar. Então deixa eu te mostrar algumas coisas básicas aqui. Isto é um scanner. Ele serve tanto para o reconhecimento facial quanto para o reconhecimento das veias da palma da mão. Abaixo disso, há um teclado iluminado. Então, quando você aperta um botão, pode ver que ele acende. Você também pode ver que ele está escaneando. Ele também faz a leitura quando você se aproxima, assim ele sabe que você está chegando. E bem aqui está o local para a leitura de cartão NFC. Então, se você tiver apenas o cartão, ele vai ler ali mesmo e destravar. Por fim, aqui embaixo está um leitor de impressão digital. Essa é a tecnologia padrão que você já viu há muitos anos nas fechaduras SwitchBot. Abaixo disso temos um pequeno emblema aqui, mas você realmente não vê o nome SwitchBot. Eles fizeram um ótimo trabalho com isso. Você tem o local para a chave física e eles te dão duas chaves. Na parte de baixo há uma porta USB-C. E isso é, então, caso a bateria acabe e você não tenha ouvido todos os avisos, você pode realmente ligar o dispositivo dessa forma. Existe uma substituição completa que acontece com o seu receptor. Todo o seu trinco é substituído. Então esse é na verdade o primeiro cadeado da SwitchBot que faz isso. Antes eles só tinham os componentes internos e automatizavam a rotação da sua fechadura existente. O que isso significa é que agora você tem os dois lados. Isso quer dizer que você tem algumas coisas extras. Bem aqui, este é um sensor magnético de porta e você tem um giro completo com o polegar. Então, nos modelos anteriores das fechaduras SwitchBot, não era um giro com o polegar, era um botão de pressão. E por dentro, o que temos é meio que um sistema de duas baterias. Então, bem aqui está a sua bateria principal. Esta é recarregável via USB-C. E esta aqui é uma bateria reserva. Certo, essa foi pré-instalada pela SwitchBot. Você só precisa puxar a lingueta ao receber. Pronto, esse é o fechadura. Tem um botão de configuração, mas provavelmente não será necessário. Basicamente, ele é configurado no aplicativo em alguns segundos via Bluetooth. Agora, bem aqui, está um pouco irregular por causa da minha instalação, mas isso é um sensor magnético de porta e ele está aqui a cerca de 5 centímetros disso. Eles querem que você deixe entre 3 e 5 centímetros aqui, e isso apenas informa ao aplicativo que a porta está fechada. Então, deixa eu te mostrar isso. E claro, temos a opção de destravar, a opção de travar bem aqui no aplicativo, é só apertar esse botãozinho aqui. E aí você tem toda a sua parte de gerenciamento, então é só entrar aqui e adicionar os códigos de acesso. Você inclui reconhecimento facial, veia da palma, digital e cartões NFC. Se houver problema, há destravamento de emergência. Além disso, se tiver outros dispositivos SwitchBot, há muito o que parear. Videoporteiros, pequenos controles remotos e até outros teclados. Você já viu do que essa nova fechadura da SwitchBot é capaz, mas vamos falar sobre como ela faz isso e o quão bem faz. Começando pelo reconhecimento facial. Muita gente vai presumir que é fácil enganar esse sistema, mas esse é um sistema bem diferente das câmeras inteligentes comuns de casa. Em muitos casos, eu consegui burlar o reconhecimento facial de câmeras simplesmente segurando fotos ou imagens em um iPad, por exemplo. Sim, eu já enganei e você consegue enganar esses sistemas. Com esse aqui, você não consegue fazer isso. Isso porque o SwitchBot está usando algo chamado luz estruturada 3D e eles usam mais de 20 mil pontos para medir e captar o formato e a aparência do seu rosto. Então, no geral, ele tem sido excelente em reconhecimento facial. Eu não consegui enganar o sistema, mesmo usando óculos, chapéus e outras coisas depois de ter feito o reconhecimento inicial sem esses itens. Então, é uma tecnologia realmente impressionante, a SwitchBot já faz isso há alguns anos e eles realmente refinaram bastante isso aqui.
A única coisa que eu diria sobre o reconhecimento facial é que às vezes sinto que estou ficando um pouco perto demais do aparelho. Então você espera aquele meio segundo para tudo acontecer e eu me sinto um pouco perto demais. Mas a boa notícia é que o sensor reconhece pessoas que são um pouco mais baixas. Então para o meu filho ainda funciona perfeitamente para ele. A tecnologia de leitura das veias da palma da mão é praticamente nova, ou pelo menos é nova para nós, consumidores. A tecnologia do Vision Pro é baseada em sensores de infravermelho próximo e você não precisa tocar no dispositivo. Eu realmente gosto desse aspecto. Tive dificuldade ao tentar ler as veias da palma da mão na primeira vez que usei essa fechadura. Fora isso, tem sido bastante preciso, mas tem um truque que eu usei para deixá-lo ainda mais preciso. E isso é basicamente fazer o cadastro inicial das veias da minha mão. Na verdade, eu fiz isso 3 vezes. Então eu percebi que assim ele consegue me reconhecer mais rápido. Eu fiz isso para as outras pessoas da nossa casa e para as outras pessoas que eu quero que possam acessar a fechadura. Isso torna o reconhecimento mais rápido e pode ser usado tanto no reconhecimento da veia da palma quanto no reconhecimento facial, deixando-o quase perfeito. Gosto de não precisar me preocupar se minhas mãos estão limpas. Não é algo com que você precise se preocupar, e isso é importante saber. Uma coisa que vai influenciar como muitas pessoas veem isso, quando consideram instalar, é que tanto o reconhecimento facial quanto o de veia da palma usam infravermelho. E adivinha o que produz muito infravermelho? O Sol, mesmo que seja infravermelho próximo, ele produz os mesmos comprimentos de onda de luz. E isso significa que o Sol batendo diretamente nisso pode afetar como o dispositivo se comporta, como ele funciona para essas duas coisas. Isso não afeta o teclado, o leitor de digitais, o NFC, nada disso é afetado. Então, o que você deve considerar é que se a sua fechadura recebe muita luz solar direta, talvez seja melhor usar um desses outros métodos como principal. Mas vamos passar para alguns desses métodos mais antigos de destrancar a porta. Então, NFC. Bem, eu realmente não estou usando NFC. E o motivo para isso é que você precisa usar um cartão NFC específico da SwitchBot. Também não funciona com o seu celular. Muita gente pode esperar por um cartão. Você terá que comprar um da SwitchBot. O leitor de impressão digital, eu já uso esse há anos em outras fechaduras da SwitchBot. Sinceramente, ele é excelente aqui. O reconhecimento é realmente rápido. E tem um modo bem legal em que, quando você adiciona uma impressão digital, você pode adicionar mais leituras dessa impressão, o que a torna ainda mais precisa. Eu gosto muito disso. Está funcionando muito bem para mim. Minha parte favorita das impressões digitais e dos códigos é que ambos funcionam muito bem. A gente nem precisa falar muito sobre isso, mas tanto os códigos quanto as impressões digitais têm uma função de desbloqueio de emergência. Então eu usei meu dedo mindinho e agora, se eu desbloquear com esse dedo mindinho, ele envia uma notificação avisando que estou em uma situação de emergência. Acho que isso é realmente uma ferramenta muito poderosa, especialmente para os pais. Então, de novo, eu fiz isso com meu filho. Ele tem a capacidade de desbloquear isso e me avisar instantaneamente que há uma emergência. Então, a fechadura pode determinar quando você está se aproximando dela e isso acontece no modo automático. No modo automático, o que eu percebo é que às vezes eu chego até a fechadura e ela está escaneando, mas não reconhece que eu acabei de chegar ali. Então, na verdade, eu prefiro o modo manual. Eu acho que o modo automático é aquela coisa que um youtuber legal mostra funcionando super bem o tempo todo porque é uma ótima demonstração. De novo, 90% do tempo funciona muito bem, mas usar o modo manual significa que você chega, aperta um botão ali e escaneia para entrar. Nem todos saberão que essa é a sequência para entrar na sua casa, por isso gosto dessa camada extra de segurança. E em segundo lugar, não está desperdiçando bateria se as pessoas estiverem passando pela sua casa o tempo todo e estiverem dentro do alcance dos sensores desse dispositivo. A duração da bateria deste e do sistema de bateria nas últimas fechaduras SwitchBot tem sido excelente. Este aqui tem a bateria principal e uma pequena bateria reserva, e acho que estou com 85% e já estou testando há quase 2 meses. Estou forçando bastante esse negócio.
Então, a duração da bateria tem sido fantástica e o fato de ser recarregável é algo que eu realmente gosto. Algumas pessoas não gostam do fato de que talvez ela comece a desgastar um pouco no futuro, mas sinceramente tem sido ótimo. Uma das coisas incríveis sobre essa bateria é o fato de que é assim que você consegue 12 meses de duração sem precisar recarregar. Estamos conectados ao Wi-Fi, mas o sistema ainda consegue te dar esse tempo todo antes de você precisar recarregar. Ao mudar para outros modos, a bateria dura ainda mais. Isso mostra uma engenharia impressionante. Uma coisa que pode frustrar as pessoas nessa configuração é que se você estiver usando Matter via Wi-Fi, basicamente só dá para trancar e destrancar. Existem pouquíssimas outras opções de gerenciamento. Então, se você integrar isso a um sistema como o Apple HomeKit, primeiro de tudo, você não pode usar a chave residencial da Apple, então esqueça isso. Isso vai ser frustrante para muita gente, mas não há muitas outras formas de gerenciar essa fechadura em outros sistemas. Então você vai acabar usando o aplicativo da SwitchBot. Eu não acho que isso seja ruim. O aplicativo da SwitchBot é muito bom e acho importante destacar como ele funciona do ponto de vista físico. Ele tem sido perfeito na calibração. Tem algumas coisas que você calibra no início. Eu não precisei recalibrar. Nunca disse que estava travado quando não estava. É uma fechadura bem resistente e abre facilmente. Já usei em várias situações na minha casa. E mesmo quando as coisas estão um pouco apertadas, ela parece funcionar muito bem. Então, no geral, fiquei realmente impressionado com isso. Há muito poucas coisas que posso dizer a vocês como motivo de preocupação. Então vamos falar sobre a instalação, onde há algumas coisas com as quais você vai precisar lidar. Agora, o que eu fiz para me preparar para o vídeo de hoje foi carregar minha bateria. Então é só conectar o cabo USB-C. Ok, é só isso que você precisa. E você viu que a luzinha estava verde. Então nesse ponto estamos prontos para começar. Algumas coisas que você vai querer saber é que você pode levantar pela parte de baixo disso aqui. É só abrir assim. E tem uma bateria reserva aqui dentro, certo? Então, ainda não vamos puxar essa lingueta, mas você vai querer colocar isso aqui dentro. Agora você vai ver alguns pinos pequenos bem aqui, e é assim que ela encaixa. Agora eu já coloquei a bateria. E basicamente é tudo o que precisamos fazer para começar o processo de configuração. Vou deixar a tampa frontal removida. Vou abrir o aplicativo SwitchBot. Você vai precisar criar uma conta para usar tudo aqui, mas vamos apenas clicar no sinal de mais aqui em cima, adicionar dispositivo. E agora, como ele está ligado, devemos conseguir encontrá-lo nesta lista de dispositivos Bluetooth. E só porque eu não fiz isso, vou tirar a bateria, colocar de volta e então vou repetir o processo. Então, se você tiver esse problema, primeiro certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu celular e depois você pode reiniciar o dispositivo desse jeito. E agora estamos apenas conectando ao dispositivo, apenas fazendo uma conexão Bluetooth com esse dispositivo. O dispositivo então se conecta ao seu Wi-Fi de 2,4 GHz, certo? Então você precisa selecionar isso. Pronto, aí está. Já configuramos isso no app. Podemos escolher um cômodo e mudar o nome. Vou colocar isso primeiro na minha garagem. E agora eles querem que você faça uma calibração com a fechadura. Então é nesse momento que precisamos da fechadura instalada. Vamos fazer isso. Esta é a porta da minha garagem. E sim, eu já tenho uma fechadura SwitchBot instalada aqui. Esta é a SwitchBot Lock Pro. Ela já tem alguns anos, mas ainda é uma fechadura muito boa. Agora, o que é importante para você saber é que eu ainda tenho meu ferrolho original. É isso que a Lock Pro permitiu manter, é desse ponto que começamos. Você pode já ter uma fechadura inteligente, mas o que é realmente importante entender é esta tela aqui. Existem 5 medições diferentes, certo? A distância mínima entre a maçaneta da sua porta e o centro da trava giratória precisa ser de 1,8 polegadas. O diâmetro do furo transversal, ou seja, o diâmetro do buraco, precisa estar entre 1,5 e 2,1 polegadas. Agora você também tem um recuo, um diâmetro do furo da porta e uma espessura da porta, certo? De 1,4 a 2,2 polegadas. Recuo de 2,4 a 2,6 polegadas, ou 2,8 polegadas na verdade, e um diâmetro do furo da porta de pelo menos 1 polegada, certo? Então todas essas medidas você precisa tirar antes de começar. Então para a maioria de vocês é basicamente isso que vocês vão ver, certo? Isso aqui tem os 2 parafusos passando por ele, e caso contrário você teria só aquela pequena trava giratória bem aqui.
É exatamente o mesmo sistema que a maioria de vocês tem em casa. Antes de começar, vou usar minha fita métrica. Vou passar por aqui. Beleza. Agora que tenho a trava de segurança do outro lado, podemos simplesmente desparafusar estes aqui. Então, ambos já estão fora. E é basicamente isso que você vai ver. Agora, esse é o momento mais fácil para medir tudo. Beleza. Então, pegue sua fita métrica, confira todas essas medidas. Essa fita era para evitar que isso caísse no começo. E agora vamos remover o trinco interno. Então, tudo o que vamos fazer agora é empurrar isso um pouco para fora. Pode ser que precise dar uma balançada. Pronto. Então, eu tenho aqui o trinco interno da SwitchBot. Beleza. Uma coisa importante é que está escrito top. E outra coisa é que, se esse furo não for do tamanho certo, talvez você precise aumentá-lo. Beleza. Talvez você precise de uma broca maior, algo assim. E outra coisa que pega muita gente é bem aqui. Você pode ver que isso está agora do lado de fora, fora da minha moldura da porta. E isso é porque tudo o que fizeram quando instalaram minha porta foi apenas furar esse buraco. Isso pode ou não ser um problema para você. Outra coisa que você precisa verificar é isso aqui no meio. Se não estiver pelo menos perto do meio, então você pode ter dificuldade para colocar isso. E é aí que essa largura, assim como a distância daqui até aqui, realmente importa, certo? Então é por isso que você verifica isso em muitos casos. É baseado nisso. Agora, para mim, a boa notícia está bem aqui. Olha, encaixa. Encaixa muito bem. E quando eu tirar essa placa de impacto, talvez tenhamos uma situação diferente. Então vamos dar uma olhada nisso. Talvez eu tenha que basicamente talhar a área onde eu quero colocar isso. Beleza, posso tirar a placa de impacto. Vamos ver. Isso encaixa aqui? Não encaixa. Isso não cabe aqui. Nada disso. Então vamos ter que fazer modificações aqui se quisermos usar isso corretamente. Não estou recomendando que você faça isso, mas quero te mostrar algo que vai te dar uma ideia de como você pode instalar isso. Então, bem aqui, eu posso ver o meu trinco passando. Se eu fosse fixá-lo nessa posição, ele ficaria aqui. Agora, o problema do meu lado é que tem esse espaço grande. Você não quer isso, tem toda essa folga. É fácil de arrombar. Ok, não sou especialista em segurança de portas, mas você não quer isso. Por isso eles querem que você use a peça receptora deles. As coisas ficam interessantes. Coloquei minha contra-chapa de volta e sim, ainda está passando. Então, na verdade, o que eu acho que preciso fazer, e vou fazer depois disso, só porque tive um pouco de sorte, é colocar um pedaço de madeira aqui e usar minha contra-chapa atual. E eu sei que isso não é exatamente o que a SwitchBot quer que você faça. Eles querem que você corte essa parte. Eles querem que você tenha certeza de que está 100% certo. Mas eu só vou mover isso um pouco, ajustar melhor essa área e garantir que está tudo certo aqui. Então, bem aqui com esses, é só empurrar um pouco para dentro assim, eu acho. Então, vou testar isso. Vamos ver. Perfeito. E eu realmente... Veja, agora isso não tem nenhuma folga. Viu isso? É isso que você está procurando. Perfeito. Ok, estou realmente satisfeito com isso. Significa que vou ter que colocar outro parafuso, mas está muito bom. Estou realmente feliz com isso. Ok, vamos testar isso mais uma vez. Tenho espaço suficiente. Estamos bem, vamos conferir. Pouco movimento ao puxar a maçaneta, quase nada. Assim que eu apertar tudo isso, fico satisfeito. Então, este é o exterior da sua fechadura da porta. E agora vamos colocar isso aqui. Temos que passar isso por este buraco bem aqui. E então isso tem que passar por baixo. O cabo tem que passar por baixo. Então, o cabo por baixo e depois passe isso por aqui. E você pode estender o trinco agora. Veja, acabei de fazer isso. E então, o que você vai querer fazer é usar aquela fita que eles te deram para prender isso, porque agora está só pendurado aqui. E eu só vou passar a fita por cima da placa. Não cubra o buraco do outro lado. Enquanto você faz isso, eu já passei isso pelo furo.
Então você pode ver bem aqui, o ferrolho já está para fora. Agora eu alinhei do jeito que eu quero. Vou colocar esses aqui. Vamos conferir o alinhamento mais uma vez. Agora, o que você vai encontrar na parte de trás do lado interno da sua fechadura é que isso aqui sai. Então vamos passar esses dois componentes por aqui. E agora, o que você vai fazer é pegar 2 dos 4 parafusos do kit da SwitchBot. Esses são os 2 mais longos. Descobri que precisava usar os 2 mais longos apenas medindo e comparando com os que tirei da minha porta antes. Agora, o que você precisa fazer aqui é passar isso por todos os componentes. Você tem que encaixar do outro lado na parte externa da fechadura da porta. Você vai saber que está fazendo certo se estiver entrando. Eu sei que é um pouco difícil de ver, mas como eu não apertei lá dentro, dá para ver que os parafusos estão entrando na fechadura. E eu verifiquei visualmente que eles estavam passando por aqui e pelo próprio ferrolho, certo? E esse é o momento de checar o alinhamento. Então você pode ver agora, sim, estou um pouco desalinhado. E até desse lado eu sei que é difícil de perceber agora, mas estou um pouco fora de alinhamento. Então vou afrouxar as coisas e colocá-las de volta no alinhamento. Agora estou bem satisfeito com o meu alinhamento. Você pode sentar aí e ajustar o seu pelo tempo que quiser, ok? Agora eu realmente posso testar e é bom continuar testando sempre que puder, em cada etapa do processo. Conferindo se tudo está apertado e funcionando corretamente, pois é mais fácil corrigir agora do que no fim, após parafusar tudo. Estamos quase no final, agora fica emocionante. Então aqui está a nossa pequena porta de dados, é aqui que vamos conectar esse cabo. E bem aqui é onde vai a nossa curva de verdade. Ok, então precisamos alinhar isso com aquilo. E você vai notar que tem uma pequena saliência de um lado, certo? Então você vai querer alinhar isso com a saliência. Primeiro, conecte a energia. Cabo, energia ligada, cabo de controle, devo dizer. Enquanto eu empurrava isso, pude ouvir ele ligando. Houve apenas um pequeno bip. O cabo verde, veja onde está o cabo verde, é ali que você quer o seu cabo verde. Então, para mim, ele fica mais próximo da porta, como você pode ver. Agora eu preciso alinhar o meu giro do polegar. E eu tenho que empurrar o cabo de volta para dentro da parede, então você pode apertar ele um pouco. Você não vai quebrar, só não empurre com muita força ou de forma exagerada. E você realmente quer empurrar ele de volta para lá, em vez de deixar ele espremido entre a fechadura da porta e o batente. Beleza, componentes importantes e eu já apertei tudo, então não preciso mais me preocupar com isso. Esse era meu problema, estava faltando e não encaixado. Agora peguei os parafusos pretos pequenos e uma chave Phillips pequena. Vamos encaixar isso, mas antes vamos remover a placa frontal. E você vai precisar garantir que tem uma chave de fenda pequena o suficiente aqui para realmente empurrar isso. É uma fechadura bem robusta. Vou puxar essa segunda aba da bateria agora, só porque, ok, já conseguimos mexer a peça. Então, uma das coisas que você precisa fazer é colocar o pequeno ímã da porta ali. Ok, eles dizem de 3 a 5 centímetros basicamente a partir dali. Certo, você tenta alinhar com isso, mas vou colocar ali. A boa notícia é que isso é só um ímã, então se você conseguir um ímã bem forte, você pode potencialmente aumentar a distância disso. Pronto, aí está. Então está um pouco além de 5 centímetros. Vamos ver se funciona, mas queria colocar ali. Talvez eu só mova aqui. Você sempre pode trocar a fita adesiva atrás deles. Agora que terminamos, vou calibrar a fechadura, girar para destravar o trinco, fechar a porta, toque em calibrar. E vemos isso acontecendo lá dentro. Calibrado com sucesso. Agora podemos calibrar o ímã. Basicamente, abra a porta 10 centímetros, toque em próximo, mantenha seu dispositivo destravado, feche a porta, toque em próximo. Calibrar, calibrado. Agora temos a capacidade básica de trancar e destrancar nossa fechadura aqui, mas obviamente queremos um pouco mais do que isso. Temos todas essas diferentes opções de acesso para isso. Agora vou mostrar como configurar algumas dessas opções e então ficará óbvio para você como fazer as outras. A primeira que você precisa configurar é o código de acesso. Primeiro defina um permanente antes de configurar outros métodos de desbloqueio. Clique em adicionar e escolha permanente. É possível escolher entre temporário e outros tipos.
E agora precisamos digitar de 6 a 12 dígitos, depois você clica em próximo, então você clica em salvar e depois pode clicar em próximo. Agora que temos o código permanente, podemos adicionar outros. Então, por exemplo, podemos adicionar um temporário, um de uso único e um código de emergência. Agora, essa é uma opção muito boa para famílias, caso alguém queira digitar, por exemplo, 911-911. Isso vai enviar um alerta por e-mail e, na verdade, da próxima vez que você abrir o aplicativo, ele também vai mostrar esse alerta no app. A próxima opção, você vai querer fazer o cadastro facial para isso, vai querer adicionar uma pessoa permanente ou temporária, provavelmente permanente na maioria das vezes. E agora, para fazer isso, você precisa ficar de pé, de 0,6 metros a 0,9 metros de distância, em frente ao dispositivo. Olhe diretamente para ele. Evite luz solar direta no rosto durante esse processo. Vamos tirar várias imagens faciais e, se você usa óculos, eles recomendam que faça com os óculos. Registre basicamente 2 vezes, uma com e outra sem. Vamos começar com a entrada facial. Ok, você pode colocar um nome. É seguro. Vamos fazer um teste. Perfeito, certo? E novamente você pode se adicionar várias vezes se estiver tendo algum problema aqui com esse reconhecimento. O próximo é a veia da palma. Vamos fazer isso. Agora vou escolher permanente. Temos que segurar entre 10 e 20 centímetros de distância. Mantenha as palmas totalmente visíveis em ambiente bem iluminado. Mova-as para frente e para trás para entrada mais rápida e precisa. Ok, comece a adicionar. Aí está. E essa foi minha mão esquerda. Tenho certeza de que posso trocar, adicionar outra com a direita, então vamos ver se deu certo. Comece a testar. Agora, eu abri a porta. Só queria te mostrar isso em tempo real e vou colocar minha mão aqui. Pronto. Beleza, então essa é a leitura da veia da palma, foi isso que acabou de ler. Agora temos entrada por senha, reconhecimento facial e veia da palma. Podemos adicionar impressão digital e cartões NFC da SwitchBot, podemos testar outros aqui. Você tem todos esses métodos diferentes agora. Se sua fechadura travar, você tem um desbloqueio de emergência, então toque no ícone acima. Sua fechadura vai girar no sentido horário para destravar, então lembre-se disso. Beleza. Se a fechadura não destravar, toque no botão de novo, ela girará para a esquerda. Beleza. Então, isso é caso ela trave, ou você esteja tendo algum problema, talvez esteja descalibrada, algo assim, e você ficou preso, você tem esse botão bem ali. Então, mais tarde, hoje vai vir alguém aqui, essa pessoa precisa entrar na minha garagem. E então eu vou configurar um código de acesso único. Você também pode escolher temporário, mas eu vou colocar só um código de uso único. Então eu coloquei isso, e você ainda pode definir quando quer que ele seja válido. Então eu quero que ele seja válido por algumas horas aqui, vou deixar até mais ou menos 5 da tarde hoje. E agora eu tenho um código de acesso único que funciona para esta garagem. Até às 5 da tarde tem mais uma diferença física na série Vision de fechaduras aqui da SwitchBot, que é realmente importante para você do ponto de vista de funcionalidades. Agora, na parte de baixo você vai encontrar esse pequeno código, que é um código Matter. E o que isso realmente significa para você é o quão compatível a fechadura é com o resto da sua casa e com os aplicativos que você quer usar agora. No passado, quando você comprava uma fechadura SwitchBot no ano passado, eu analisei a Lock Ultra no ano retrasado e mostrei para você a Lock Pro. Mas mesmo na maioria dos fabricantes, o que você vai perceber é que muitas vezes você precisa de um hub para usar junto com a fechadura, e isso é um componente irritante para muita gente. Então, as versões anteriores das fechaduras SwitchBot todas precisavam ter um hub SwitchBot associado a elas. Isso porque elas usavam Bluetooth para se comunicar com o hub, e aí esse hub era conectado à rede da sua casa pelo Wi-Fi. Já a série Vision deste ano das fechaduras se conecta diretamente ao seu Wi-Fi. É Matter via Wi-Fi. O que isso significa para você é que só de comprar essa fechadura, configurar e fazer funcionar na sua casa significa que você pode colocá-la no Apple Home, HomeKit, Home Assistant, Samsung Smart Things, Google Home, o aplicativo de assistente de voz da Amazon, a lista continua. Existem muitos outros aplicativos por aí que você pode estar usando na sua casa e que você gostaria de integrar sua fechadura inteligente em vez de usar o aplicativo SwitchBot.
E esse é o objetivo do Matter. Você pode usar seus produtos em qualquer aplicativo que quiser. Matter não significa que você terá todos os recursos nos outros aplicativos, mas sim que você terá as funções básicas. Então, a capacidade de travar e destravar alguns recursos de automação para fazer o Matter funcionar. Sabe, eu estou aqui ao lado da fechadura da porta e vou entrar nas configurações da fechadura agora. E conforme você desce a tela, uma coisa que você pode querer garantir é que ela esteja conectada ao Wi-Fi. Em seguida, você vai querer entrar na configuração Matter, então certifique-se de que está tudo certo aí também. Vai aparecer aqui com o seu sistema operacional Android e o que você pode precisar. Lá você pode ver que precisa de uma central da casa, um HomePod ou uma Apple TV, porque isso meio que está preparando você para entrar no Apple Home HomeKit. Mas você não precisa realmente fazer isso, você pode usar esse código no final para entrar em vários outros aplicativos. Antes de adicionar seu dispositivo ao app Casa, toque no botão abaixo para conectá-lo. O nome dele é Matter, por isso você faz isso ao lado do dispositivo. Beleza, agora eu tenho um código bem aqui, então vou apenas copiar esse código aqui. Podemos ver que está piscando e agora vamos para o nosso aplicativo Matter. Para isso eu vou entrar no Apple Casa HomeKit. Vou clicar no sinal de mais lá em cima, vou escolher adicionar acessório e então você pode até clicar em mais opções aqui. Provavelmente deve aparecer aqui. Você viu ali por um segundo, mas ok, meu acessório não está aparecendo aqui. Digite o código e agora é só colar esse código. Beleza, agora clicamos em adicionar a casa. Ele vai fazer a conexão e quando você chegar na configuração, isso significa que a conexão foi feita. Então, basicamente, ele inicia uma conexão Bluetooth entre os dois e depois garante que está conectado ao Wi-Fi da sua casa. E aí, basicamente, ele joga isso para dentro do aplicativo. Ele já foi adicionado e pode ser colocado em qualquer cômodo no aplicativo. Esse processo é similar, independentemente do aplicativo usado. Vou manter o nome por enquanto. Você já pode iniciar automações, mas talvez prefira criar as suas. Agora, vamos ver o dispositivo. E pronto. Você pode ver como é rápido uma resposta realmente ágil, e é isso que esperamos do controle Matter. Isso está sendo feito localmente, o que significa que a internet não é necessária. Se eu desligar a internet aqui, enquanto eu ainda tiver o Wi-Fi em casa, isso vai continuar funcionando normalmente. Alguns aplicativos também exibem informações como nível de bateria e status de carregamento. O que também podemos fazer aqui é ativar o modo de pareamento, então vou ativar o modo de pareamento. Eu tenho um novo código e o que estou fazendo aqui é que consigo movê-lo para outro aplicativo. Então vamos entrar no Home Assistant e vou clicar em adicionar integração. Isso fica dentro de dispositivos e serviços no aplicativo. E eu só vou escolher adicionar um dispositivo Matter. E sim, ele já está em uso porque já está em uso no Apple HomeKit. Certo. E agora eu só estou escolhendo. Ele está no Apple Home. E agora estamos colando aquele código que acabamos de pegar do Apple Home e eu estou clicando em adicionar dispositivo. Pronto. Agora temos ele em outro aplicativo. Vamos ver. Sim, foi rápido assim mesmo. E podemos ver o status da porta no Home Assistant. E temos um tempo de travamento automático. Tem muitos recursos aqui que realmente podemos usar. Algumas das configurações mais avançadas são onde as coisas realmente acontecem. Então vou te mostrar como você pode configurar essa fechadura de algumas maneiras diferentes. Quais são as opções disponíveis? Algumas podem surpreender, mas realmente impactam o desempenho. Você pode, na verdade, usar todas essas diferentes plataformas diretamente com as integrações do SwitchBot. Ok. Então não precisa ser pelo Matter. Você pode simplesmente ir nesses aplicativos e adicionar um SwitchBot, adicionar dispositivo, adicionar um dispositivo parceiro e agora eu posso simplesmente procurar por SwitchBot. Então eu posso clicar nisso, conectar, ver alguns serviços vinculados. Eles já estão vinculados. Posso clicar em atualizar para ver quais dispositivos vão aparecer. E aí está a Lock Vision Pro. Então esse é um método sem o Matter. Em muitos casos, o importante de entender é que isso está passando por conexões em nuvem. E isso significa que se a internet cair, ou o serviço do SmartThings, ou o serviço do SwitchBot estiver lento ou com problemas, então você pode não ter controle dos seus dispositivos. Então aqui está a Lock Vision Pro. Podemos ver que a fechadura está atualmente trancada. Eu posso apertar esse botão de destrancar. E cada aplicativo, você sabe, vai ter opções diferentes de automação. Então podemos observar o estado da fechadura.
Quando o estado da fechadura mudar para destrancado, por exemplo, podemos fazer alguma coisa. E na parte de ações, podemos trancar e destrancar neste aplicativo. Então vai depender de qual aplicativo você quer usar, mas há muitas opções diferentes para você. Às vezes você receberá notificações para atualizar seu firmware. E você pode ver o pacote principal e a bateria reserva que eu te mostrei antes. Obviamente você precisa estar perto dele, mas pode ver essas porcentagens. E, finalmente, dentro do aplicativo SwitchBot, você tem algumas opções de automação para essa fechadura. É importante que você entenda o que pode e o que não pode fazer lá. Então, nós já vimos no SmartThings como você pode usá-lo como uma condição ou como um gatilho. E veja, você também pode fazer isso com várias outras coisas. Destranca, tranca, a porta fecha ou abre. Então, é independente do status da fechadura. E aí um código de emergência ou uma impressão digital foi usada. Acho que isso é ótimo de se fazer. A bateria fica muito baixa e às vezes você quer iniciar uma automação com isso, certo? Agora, do lado da ação, não temos nenhuma opção. E acho que muita gente esperaria uma função de travamento automático ou uma função de destravamento automático. A SwitchBot não oferece isso. Então, aqui está a minha visão da fechadura no HomeKit. Se ela trancar ou destrancar, posso iniciar uma automação. E aí você pode ver novamente no HomeKit, eu não posso trancar ou destrancar quando isso acontece. Então, infelizmente, também não há ações nesse aplicativo. Mas é aí que plataformas como o Home Assistant podem ser muito úteis para você, porque você pode basicamente fazer o que quiser. Então, vou criar uma nova automação aqui. Vou escolher a ação. E as ações que posso realizar são trancar, destrancar. Posso ligar ou identificar o teclado e definir o tempo de travamento automático, ajustando-o dinamicamente conforme o horário. Opções de modo de operação, você pode mudar todas essas coisas. Então, há muitas coisas que você pode fazer em termos de ações com o Home Assistant usando o Matter. Você recebe informações se a porta está emperrada, trancando, abrindo, variações no nível e na voltagem da bateria. A porta fechada ou aberta, trancada, aberta, destrancada, todas essas coisas diferentes, até mesmo modos de operação. Você tem tudo isso aqui. Então, agora temos a fechadura funcionando no Apple HomeKit, no Home Assistant e no aplicativo SwitchBot. Mas há alguns aspectos mais avançados desta fechadura que você vai precisar conhecer, ou pelo menos entender. Você pode ver, antes de tudo, que o status da porta está fechado e pode ver o status da bateria ou um status geral. Vamos ver a porcentagem total da bateria em instantes. Também é possível trancar e destrancar por aqui. Gerenciamento de autenticação, obviamente, você já viu como podemos adicionar códigos de acesso e coisas assim. Tenho uma configuração de uso único. Ok, mas eu não estou perto da minha fechadura agora. E isso é algo importante para muita gente. Eu posso adicionar um código de acesso permanente à minha fechadura enquanto estou sentado aqui. E foi adicionado com sucesso. Agora você pode entrar e ajustar as configurações dentro de cada um dos códigos de acesso. Podemos editar o nome, o código de acesso e também excluí-lo. Todos vocês já conhecem esse código. Então vou excluir. Alguns deles, como o reconhecimento facial, você não pode configurar sem estar perto da fechadura, só para você saber. Todos esses exigem que você esteja perto da fechadura, mas é bom saber que é possível criar um código de acesso de qualquer lugar com a internet. O desbloqueio de emergência já foi visto. Os registros só mostram o ocorrido com sua fechadura. Também há a seção de emparelhamento de dispositivos. É possível conectar um teclado SwitchBot ou os pequenos controles remotos ao dispositivo. Basta emparelhá-los diretamente para controlar. Emparelhar a campainha de vídeo significa que você tem algum controle sobre a interface dessa campainha de vídeo. Não vou mostrar tudo hoje, mas se tiver esses dispositivos, pode emparelhá-los e controlar sua fechadura. Agora, aqui dentro temos a capacidade de mudar o nome, a casa, o cômodo da fechadura, se você quiser algum dia. Mas as configurações básicas têm um componente interessante. Você não só pode mudar o volume do áudio e o volume do som, mas também essa reconfirmação de desbloqueio remoto. Então, se eu apertar esse botão, ativar isso, quando eu tentar controlar por aqui ou pela página principal, eu vou receber um aviso. Ei, você tem certeza de que quer fazer isso? Se você às vezes toca acidentalmente no bloqueio, pode ser uma boa ideia.
Agora, configurações do teclado, existem certas configurações que quando você acessa, você precisa estar dentro do alcance do seu dispositivo. E agora, o acionamento do reconhecimento é uma dessas configurações. Quero que veja que é possível fazer ele reconhecer automaticamente a aproximação de um usuário ou manualmente ao apertar um botão no teclado. Agora, a opção personalizada é como uma opção de agendamento entre automático e manual. Você precisa estar perto do seu dispositivo e então pode configurar isso. Se você perceber que a detecção automática não está funcionando muito bem para você, talvez queira mudar a sensibilidade. Acho que para a maioria das pessoas, comece no médio e depois ajuste conforme você perceber que talvez a energia da bateria esteja ativando o dispositivo com muita frequência ou de muito longe, e aí quando você chega perto, ele não funciona. Depois, há esse intervalo de desativação e basicamente o reconhecimento será desativado dentro do período de tempo após o travamento ou destravamento. Então, o que isso faz é, sabe, quando você tranca a porta e se afasta, talvez você olhe para trás para a fechadura e ela reconheça seu rosto e destranque a porta de novo. Você não quer que isso aconteça. Então, de 5 a 15 segundos, provavelmente é uma boa ideia definir esse tempo, não deixar em 0. Você também pode desativar completamente o teclado e as configurações do botão de travamento. Então, você pode desativar ou ativar isso. Agora, talvez um bom método para fazer isso, se você realmente quiser controlar tudo, é habilitar isso somente quando a porta estiver fechada. Agora, o problema aí é que, em primeiro lugar, você tem esse botão de travamento sendo ativado automaticamente dentro do tempo definido. Então, isso significa que a fechadura precisa perceber que a porta está fechada. E se você tiver um problema com isso, esse botão não vai funcionar para você. Provavelmente vai ser irritante. Então, eu acho que, de modo geral, deixe isso ativado, a menos que você esteja preocupado em talvez bater na parede. Existem alguns alarmes, certo? E isso pode ser muito útil para você se você deixar a porta aberta por um tempo. A fechadura vai te alertar. Certo, então são 3 segundos. Podemos configurar isso para um tempo bem maior. Se a sua porta estiver destrancada, bom, você provavelmente vai querer um alarme para isso também. Mas, sabe, eu não quero um ajuste de uns 5 minutos. Agora, para realmente receber esses alarmes, você precisa garantir que as notificações do seu aplicativo estejam ativadas para recebê-los. O bloqueio automático é quando isso é feito automaticamente para você. E se você recebeu esses alarmes, você vai querer configurar o bloqueio automático e o relock para um pouco antes deles. O tempo do bloqueio automático tranca sua porta após ela ficar fechada por um período determinado. Para muitos, você pode preferir não fazer isso tão rápido, talvez ajustar para 10 segundos ou até 1 minuto. Seja o que for, você decide o que quer para esse bloqueio automático. Em muitos casos, basta destrancar a porta e não sair mais. Você quer que ela tranque sozinha depois? Pronto, você tem mais um tempo para configurar. E depois de ativar, gire o trinco para destrancar, trancar e destrancar novamente para desativar. Então, se algum dia você não quiser que ele tranque automaticamente ou retranque, você ativa isso e faz isso com o trinco. Você vai desativar o travamento automático. Já calibramos a fechadura e o ímã. Para isso, é preciso estar perto do dispositivo. Mas existe um conjunto diferente de modos que você pode usar. Então, basicamente, o modo padrão é através da conexão Wi-Fi. Certo, isso fará a bateria descarregar um pouco mais rápido por usar a conexão Wi-Fi. Para mim, sabe, eu estou com ele há cerca de uma semana. Usei cerca de 7% da bateria e estou testando bastante. Então, o modo de economia de energia mantém o Wi-Fi em espera até a ativação. Certo. E para fazer isso, você aperta o botão de bloqueio. O modo de economia de energia funciona por meio de um hub. O Matter só é compatível no modo padrão. Então, agora que colocamos no modo de economia de energia e dissemos que queremos conectá-lo a um hub, eu vou acessar meu hub e você precisa fazer uma coisinha aqui, beleza? Então eu vou acessar a tela de gerenciamento e isso só te ajuda a ter controle adicional. Esse é o Hub 3 e eu fui em gerenciar dispositivos. Eu apertei o botão de adicionar. Basicamente, eu posso importar dispositivos SwitchBot e aí eles aparecem aqui. Beleza, agora você precisa estar perto dos 2 dispositivos para conseguir fazer isso, porque você está pareando eles juntos. Agora que ele está aqui, tem uma tela de controle no Hub 3 que é ótimo para usar com equipamentos da SwitchBot.
Tem um botão de destravar e outro de travar. As informações exibidas em um hub como o Hub 3 significam que eu posso ajustar o status da fechadura que estou mostrando e o status da fechadura aparece no canto superior direito. Então só posso escolher um dos meus. Eu tenho duas fechaduras que estão atualmente emparelhadas diretamente, e isso significa que eu posso controlar as duas pelo hub, mas só posso escolher uma para exibir na tela, apenas o status da fechadura. Eu posso usar o recurso de PontMatter nos Hub SwitchBot para então meio que passar a fechadura para esses outros aplicativos novamente usando esse recurso. Então, a forma como isso funciona é, primeiro de tudo, você conecta o hub. Os dispositivos secundários são onde você escolhe o dispositivo que quer colocar nesses aplicativos através do hub. Então, quem deve comprar isso? Quem deve esperar para comprar? Este é o quarto cadeado inteligente da SwitchBot que eles lançaram, e é o primeiro que substitui os componentes internos da sua fechadura Deadbolt. Todos os outros eram meio que adaptáveis. Acho que eles fizeram um ótimo trabalho ao passar dessa opção adaptável para uma substituição completa. A instalação não foi confusa. É muito parecida com outras fechaduras inteligentes do mercado em termos dos componentes que você recebe e de como você faz a instalação. Acho que a única falha mesmo, ou as poucas falhas, é o fato de que o Matter te dá pouquíssimas opções. É basicamente trancar e destrancar. E, em segundo lugar, a ausência da chave residencial da Apple vai incomodar algumas pessoas. Para mim, a outra tecnologia que está faltando é o UWB, Ultra Wideband, e isso é algo que eu mostrei no começo deste ano em outra fechadura inteligente. Acho que esse recurso teria sido legal de ter aqui. Fico um pouco desapontado que os cartões NFC não foram substituídos por UWB e talvez NFC. No geral, devido ao funcionamento dos recursos de reconhecimento facial e leitura da veia da palma, tudo é muito eficiente e conveniente. E você tem esses métodos de backup dos quais eu realmente não sinto falta de nenhum deles. Então, no geral, a construção é sólida. As opções de automação são fantásticas, uma das melhores do setor. Isso aumentou a conveniência para entrar e sair da nossa garagem. Minha família adora usar. Este é um dos melhores do setor assim que entra à venda aqui. Então todos os links estão aqui embaixo para as duas versões da série de fechaduras SwitchBot Vision. Elas são fantásticas, recomendo demais. O que você vai querer fazer agora é uma de duas coisas. Você pode olhar outros produtos da SwitchBot, e eu acho que tem vários que combinam muito bem com este. Então eu criei uma playlist especificamente para isso. Ela está na tela. Agora, adquira esses produtos e tire ainda mais proveito de uma fechadura como essa. Você também pode ver outras análises de fechaduras inteligentes que fizemos no último ano. Isso também está na segunda opção da tela e vai te dar uma comparação do nível de qualidade que temos aqui. No mais, obrigado por assistir hoje e, claro, viva com inteligência.